tudo bem? Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, esse livro que está disponível, como eu sempre menciono, no unificacionista.com, você entra ali no menu Literatura, entre outros livros, você pode acessar o livro, ler online ou fazer download. E esse estudo, essa sequência, nós já temos várias aulas gravadas, já estamos já há algum tempo fazendo estudo, estudamos de forma concluída o primeiro capítulo, quando estudamos teoria da imagem original, ou seja, falamos longamente sobre os atributos de Deus e também sobre a estrutura, sobre todo o funcionamento desses atributos. E agora nós estamos estudando também já há algumas aulas esse segundo capítulo que trata sobre ontologia, ou uma teoria do ser. Esclarecemos já bastante detalhes ali, principalmente, já vou avançar aí para a próxima tela, para que a gente possa já dar uma revisada no que a gente já analisou. Mas basicamente o que a gente já vem dizendo, que todo ser existente, todos os seres da criação, eles são tanto, por um lado, conceituados pelo pensamento de unificação como um ser de verdade individual, como, por outro lado, um ser conectado. A gente já fez aí as divagações, as reflexões, as conceituações, sobre o porquê de definirmos, do pensamento de unificação definir todos os seres existentes, por um lado, como um ser de verdade individual. Longamente falamos sobre as características, os atributos que estão lá em Deus, na imagem original, e que estão também replicados em todos os seres. Falamos ali sobre Sun-San e Ryun-San, falamos sobre as características Yang e Yin, imagem individual, e assim por diante. E por outro lado, essa outra conceituação que o pensamento de unificação faz sobre todos os seres existentes, como um ser conectado, também já falamos bastante sobre esses aspectos de relacionamento, a integração e a interconexão entre todos os seres existentes, não só pelas espécies, mas entre todos os seres existentes. E aí falamos na última aula sobre esse tema aí. Então nós estamos dando sequência no item C, modo de existência do ser conectado. Começamos a falar, na verdade, a visão a partir da perspectiva do pensamento de unificação sobre crescimento e movimento de desenvolvimento. E aí a gente deixou essa questão aí da perspectiva comunista sobre desenvolvimento para a gente analisar nessa aula de hoje e aí finalizarmos também esse estudo aí do ser conectado. Encerrando, pretendemos hoje encerrar com essa aulinha o segundo capítulo, ontologia, e aí já na sequência podermos entrar então no terceiro capítulo sobre teoria da natureza humana original. Tá bom? Então aí feito aí uma visãozinha geral do que a gente já falou e do que a gente pretende falar hoje e também do que vai vir na sequência, beleza? Vamos ali então voltar na nossa sequência de estudos. A gente sempre faz a leitura, eu sempre trago aí os trechos que, no meu entendimento, são assim, os conteúdos mais importantes e relevantes, para pelo menos a gente facilitar o entendimento do que está sendo abordado no livro. É lógico que eu sempre menciono e reitero novamente a importância de que depois você pegue o livro, leia com calma, se debruce sobre o livro, porque tem mais informações que estão lá contidas e que podem também, a partir dessas aulinhas facilitadoras, permitir que você faça os seus próprios insights, tenha os seus esclarecimentos, a sua compreensão, o seu entendimento. Beleza? Então vamos lá. Seguindo ali então o trechinho que a gente vai começar a falar sobre perspectiva comunista sobre desenvolvimento. A seguir examinaremos a perspectiva comunista sobre desenvolvimento. Desenvolvimento é um movimento proposital e reversível que segue na direção de um objetivo definido. Isso é um conceito fundamental, tá grifado, e eu estou dando aqui o tempo para você, com o caderninho e a caneta na mão, fazer as suas anotações. Esses grifos são as ideias principais, são conceitos, e esse conceito especificamente, ele resume de uma forma bastante exata tudo aquilo que a gente vem através das aulas anteriores, ali analisando de forma bastante ponderada, de forma bastante minuciosa e detalhada. Então, o que ele está dizendo? Desenvolvimento, nós falamos longamente na aula anterior, que o desenvolvimento é um movimento que tem propósito irreversível, imutável, ele não varia, ele é absoluto. Todo processo, todo o universo, incluindo seres minerais, os componentes do reino vegetal, animal e o próprio ser humano, todos eles estão imbuídos desse propósito irreversível na direção da qual todo o processo se desenvolve, como ele diz ali, o objetivo definido. Dado esse tempo para você copiar, vamos seguir aí. Contudo, e aí é o tema da nossa discussão principal hoje, não é só esse tema, mas a gente vai dar uma atenção especial
como uma contraproposta ao que os materialistas, especificamente os comunistas, dizem sobre isso. Então, contudo, os comunistas nunca descreveram o desenvolvimento como um movimento seguindo na direção de um objetivo. Porque você, já vou fazer um parênteses aqui, né? Você que já leu alguma coisa, que já ouviu falar, deve ter percebido, né, que os teóricos, né, os autores que vão falar sobre isso, tanto da dialética quanto do próprio comunismo em si, eles fazem essa referência, sim, de movimento e matéria, ok? Por isso você deve estar pensando assim, não, mas então como é que é esse negócio? Você está dizendo que eles nunca descreveram o desenvolvimento como um movimento seguindo na direção de um objetivo? A questão é, eles dizem que existe desenvolvimento, né, e esse desenvolvimento se dá através de movimento relacionado à matéria, mas eles não definem propósito, eles não admitem propósito, eles não aceitam a proposição de que existe um objetivo pré-estabelecido, uma meta, um objetivo, um propósito a priori definido. E os motivos a gente vai falar na sequência, tá bom? Vamos seguindo aí. Os comunistas mantêm que o desenvolvimento ocorre através da contradição inerente dentro de uma coisa e somente admitem conformidade com as leis de necessidade, negando qualquer sentido de propósito. Por que eles negam o propósito ou o objetivo? Enfim, aí de uma forma geral, ele está voltando àquilo que a gente já discutiu numa aula exclusiva, né? Falamos ali quando estudamos lá na teoria da imagem original sobre ação, origem, divisão e união. Nós fizemos uma aula específica apresentando através da ação, origem, divisão e união, uma contraproposta à ideia da dialética, né? Aquela ideia de que todo ser possui essa dualidade de tese e antítese e a contradição desses elementos, essa contradição inerente do ser, que é uma proposição comunista, vai ter um conflito, né, e vai gerar uma terceira situação, que não é nem tese e nem antítese, mas sim a síntese. E esse seria, de acordo com eles, os defensores da dialética, o processo do desenvolvimento dos seres. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Em alguns momentos eles até vão definir um objetivo, mas por causa da intenção desses autores. Mas o processo em si, ele em nenhum momento é apresentado como um processo que possui um propósito, um objetivo pré-definido. Então, por que eles negam o propósito? É óbvio que a resposta é: a razão é que somente vontade ou razão pode estabelecer um propósito. Então, se eu digo que existe um propósito e um objetivo pré-definido, inevitavelmente, né, eu sou levado a concluir que existe uma razão, alguém que racionalizou, uma mente que pensou e definiu esse propósito. E é óbvio que eles pretendem, então, com isso, negar a existência de Deus, né? Como diz ali o texto, e se houve razão que estabeleceu um propósito no início do universo, essa razão somente poderia ser a razão de Deus, né? Como a gente está defendendo ao longo de todo o estudo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Dentro do primeiro capítulo, inclusive, dedicamos todo aquele capítulo e todas as aulas referentes àquele capítulo no estudo dos atributos e da estrutura de Deus, tá bom? Seguindo ali, a partir disto segue que Deus estabeleceu o propósito do universo. Se Deus fosse aceito, o comunismo ateu inevitavelmente falharia, cairia, fracassaria nos seus objetivos, nas suas intenções, e este é o motivo pelo qual os comunistas então nunca vão admitir de forma alguma propósito, beleza? Seguindo aí, em contraste, né, como contraste a essa ideia, o pensamento de unificação, ao longo de todas essas aulas anteriores que a gente já vem fazendo aí na sequência, a gente, além de descrever o desenvolvimento em termos de necessidade e conformidade com as leis, porque a gente falou várias vezes sobre isso, definimos aulas específicas, quando, por exemplo, estudamos o Hyun San interno, lá no estudo do Sun San, falando sobre ideias, conceitos, leis e princípios, todo o processo de compreensão e racionalização disso, né, através da percepção, do entendimento, da racionalização na faculdade do intelecto, a gente observa que existe sim conformidade, né? Existe também necessidade dessa relação com as leis. Mas o pensamento de unificação afirma que há um propósito no desenvolvimento. Esse é o diferencial. Essa é a contraproposta do pensamento de unificação à ideia materialista, dialética, comunista. Existe um propósito, existe um objetivo, né, regido, tangido por todos aqueles conceitos, por todos aqueles atributos, por todas aquelas estruturas que a gente delineou no estudo lá do primeiro capítulo Teoria da Imagem Original. Não viu? Assistiu, mas ainda tem dúvida? Assiste lá de novo, está disponível, tá bom? Isto é porque a força motriz do desenvolvimento é a vida, e a vida é energia intencional e consciente. Necessidade e conformidade com as leis no desenvolvimento são
para o benefício da realização desse propósito. Então dá para perceber por que eu tenho que negar, como materialista, como defensor do comunismo, eu tenho que negar a existência do propósito? Porque eu estou negando Deus. Então quando a gente fala sobre necessidade e conformidade com as leis a partir da perspectiva do pensamento de unificação, eu estou dizendo que no desenvolvimento, essa necessidade e conformidade, elas existem para o benefício da realização desse propósito, e não para o desenvolvimento em si, de uma forma aleatória, randômica, sem uma direção definida. Joinha? Beleza? Tá acompanhando? Seguindo ali. Em outras palavras, todos os seres criados são dotados com necessidade e conformidade com as leis, para que realizem seus propósitos, isto é, o propósito de criação. Não vou me estender aqui, isso já é pertinente às aulas que a gente estudou anteriormente, né? Então, como afirmado aí na teoria da imagem original, lá nós estudamos, e aqui a gente nesse parágrafo vai fazer assim uma revisão sucinta, resumida, miniaturizada de todo o conteúdo já estudado. Então ele diz assim, ó, lá na teoria da imagem original nós afirmamos que no Sum-Sam de Deus, centrando no propósito, tem o Sum-Sam interno, razão, só para lembrar, intelecto, emoção e vontade, e o Ryun-Sam interno, que a gente aqui vai definir como lei, mas que na verdade abrange, como estudamos lá, leis, ideias, conceitos e princípios matemáticos, tá lembrado? Tá lá disponível, tá bom? Estão engajados em ação dar e receber, onde logos é formado, beleza? Outra aula específica, tem uma aula específica, então olha ali no canal, você vai ver uma aula com o tema Logos, toda ela dedicada ao estudo, à explicação, à argumentação à luz do pensamento de unificação dentro da teoria da imagem original sobre o significado de Logos, tá bom? Então Logos, de uma forma resumida, eu grifei para fazer a lembrança de quem já assistiu essa aula e está acompanhando. Logos é então a união de razão, Sum-Sam interno, intelecto, emoção e vontade, e lei, como está ali em cima, Ryun-Sam interno, leis, ideias, conceitos e princípios matemáticos. Beleza? Lei já existia dentro do Ryun-Sam interno de Deus, anterior à sua criação do universo, e existia para a realização do propósito de criação. Falamos longamente sobre isso lá na teoria da imagem original. Não vamos voltar a isso, todo o detalhamento já está feito lá, tá bom? Em outras palavras, então, a lei tem sido preparada desde o início para a realização do propósito. Tudo isso aqui esse parágrafo é uma síntese, um resumo miniaturizado de todo o estudo que nós fizemos lá do capítulo 1, Teoria da Imagem Original. O materialismo comunista, e esse é o tema que a gente quer abordar aqui. O materialismo comunista nega a intencionalidade no desenvolvimento do universo. E essa negação tem uma intenção, por incrível que pareça. Por mais paradoxal que possa parecer para você, mas ele está negando a intencionalidade do universo, de todo esse processo que a gente falou longamente ao longo das aulas anteriores. Mas por que eles estão negando? Porque eles mesmos têm uma intenção, um objetivo, um propósito, que a gente inclusive já discutiu isso estudando lá na ação Origem, Divisão e União, a proposta para a dialética, né? Esta visão, então, implica que seres humanos são seres sem propósito, nascidos através única e exclusivamente da necessidade e conformidade com a lei, né? As leis que ele está falando aí, basicamente, são as leis físico-químicas observáveis na ciência e no universo, né? Se esse fosse o caso, os seres humanos se tornariam seres acidentais sem propósito. Eventos randômicos, a gente já criticou isso longamente em aulas anteriores, não vou me estender nessa discussão, mas basicamente, né, de uma forma sucinta, estamos voltando a essa questão. O homem não é realmente o resultado randômico, aleatório de um processo de desenvolvimento sem uma direção. Porque se a gente admitir isso, o que vai acontecer? Olha ali, para tais seres sem propósito, sem objetivo, a gente vai dizer também que não há nenhum espaço para valores ou moralidade. Percebe a intenção? Então toda essa argumentação que o materialismo comunista faz, tentando tirar a intencionalidade dentro do processo do universo, do desenvolvimento do universo, ou seja, tentar tirar a existência de Deus e esse propósito estabelecido para a existência de todos os seres, especificamente para os seres humanos, a gente passa a negar por consequência quase que natural os valores e moralidade referentes à existência humana e principalmente referente aos relacionamentos humanos.
aos quais a gente já na aula anterior se debruçou bastante, né? Não falamos tão aprofundadamente porque a gente vai discutir isso melhor no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original. Mas a gente já mencionou alguma coisa assim, está lá gravado, a gente teve que explicar os conceitos sobre, por exemplo, movimento circular, né? Esse movimento que é notório dentro de todos os reinos existentes, a partir do estabelecimento das posições sujeito-objeto, dar e receber e assim por diante, né? Mas assim, é só para lembrar, né? Um mundo, então, sem valores ou moralidade não pode evitar se tornar um mundo onde os fortes predominam sobre os fracos e somente os fortes podem sobreviver. Qual é o objetivo disso? Basicamente justificar aquilo que é o grande anseio, que é a grande intenção oculta e escondida por trás de toda essa argumentação comunista. O conflito de classes, a luta de classes, a revolução violenta jogando proletário contra capitalista, né? É o esquema básico que a gente já discutiu isso lá no estudo da dialética, né? Seguindo aí, os comunistas, então, compreendem matéria como matéria em movimento. Tá? O Engels, ele disse o seguinte, olha que interessante, trouxemos um trechinho aí citando o Engels. Ele diz assim, movimento é o modo de existência da matéria. Opa, semelhante ao que a gente falou? Eu grifei exatamente por quê? Parece, né? Tem afinidade com o que a gente falou? Sim. Mas vamos lá, vamos ver a sequência da coisa. Nunca houve em nenhum lugar matéria sem movimento, nem pode haver, obviamente, o inverso, movimento sem matéria. Matéria sem movimento é tão inconcebível como movimento sem matéria. Para qual propósito? Essa é a intenção oculta. Para qual propósito os comunistas afirmam que movimento é o modo de existência da matéria? Seu propósito básico, como a gente já mencionou na tela anterior, é negar a existência de Deus. Negar a existência de um propósito estabelecido a priori, como falamos longamente lá no estudo da teoria da imagem original. Eu enfatizei bastante isso quando estivemos estudando lá, né? As várias situações ali dentro do capítulo específico. Seguindo, então, Newton considerava o universo como essencialmente uma enorme máquina e reconhecia Deus como o ser que fez essa máquina, que criou, que fez essa máquina e que deu ali o start, fez ela funcionar. A partir dessa perspectiva, se pensamos sobre matéria e movimento como realidades separadas, então devemos admitir que movimento deve ter se derivado de outra coisa além da própria matéria, definitivamente por algum ser como Deus. Por isso, né, a fim de evitar tal interpretação metafísica do movimento, os comunistas definem movimento como modo de existência originalmente inerente da matéria, ou seja, ele não provém de nenhum lugar fora da matéria. A matéria está para o movimento tanto quanto o movimento está para a matéria, e essa natureza inerente da matéria, né, gera o movimento e vice-versa. Percebe que o objetivo é tirar uma origem que estaria a quem ou a priori de todo esse processo, a existência da matéria e do próprio movimento. Quando começamos a estudar ontologia, especificamente falando sobre esse modo de existência, né, ou falando do ser conectado, o modo de existência, a gente deu bastante ênfase nessa questão aí de que o movimento ele existe, mas ele é desencadeado, ele é startado, né, ele passa, na verdade, a existir de forma substancial nos seres criados, por causa da questão que a gente mencionou, né? Tem uma aula inteira gravada, eu não vou replicar ela novamente aqui para não estender essa aula, né? Mas a gente falou da questão da necessidade dos aspectos tempo e espaço, tá lembrado? A gente mencionou numa aula anterior, né? O que não está presente em Deus. Mas não significa dizer, então, que o movimento não existia em Deus. Não existia de forma substancial, mas existiam os aspectos essenciais na imagem individual que a gente estudou e que vai desencadear de forma substancial a sua existência nos seres criados em função desses atributos que a gente mencionou, né? O tempo e o espaço. Beleza? Mas vamos lá, né, para a gente não se estender. A partir, então, do ponto de vista do pensamento de unificação, as coisas existem e se movem através da ação dar e receber entre sujeito e objeto, reiterando ali, né, complementando esse grifo aí para dar tempo de você copiar, com um propósito definido. Então, ele vai seguir na direção de alcançar, de realizar esse propósito ou esse objetivo determinado, tá bom? Deste modo, então, o movimento é o modo de existência de todas as coisas. Falamos longamente isso, especificamente na aula anterior, tá bom? Entretanto, movimento não é o modo de existência de um ser individual, mas, ao invés, é um fenômeno que vai aparecer quando sujeito e objeto, elementos substanciais, vão se engajar em ação dar e receber.
E aí, um parênteses, falamos isso detalhadamente na aula anterior, falando sobre o movimento circular e os tipos de movimento circular que pode aparecer, né? De acordo com os reinos, de acordo com as classificações taxonômicas, enfim. Já estudamos isso também, tá bom? Então, a ação dar e receber entre sujeito e objeto é uma ação pretendida para a realização do propósito de criação. Então, de forma definitiva, movimento existe para a realização do propósito de criação. Show de bola? Seguindo aí, então, para a gente fechar. Por exemplo, a Terra se engaja em ações dar e receber interna e externamente a fim de realizar o seu propósito de criação. Parênteses aqui. Falamos isso no finalzinho da aula anterior, quando explicamos à luz dessas ações de dar e receber interna e externa, ou as bases de 4 posições interna e externa, né, fazendo a referência com os movimentos observáveis ali, né, de rotação e revolução. Lembra disso? Está gravado lá. Então é só a título de lembrança, né? Essa citação aí basicamente está fazendo referência àquilo que a gente estudou ali na aula anterior. Então vamos lá, seguindo ali, então, isto é, fornecer um ambiente para os seres humanos viverem e, portanto, se engajem em rotação e revolução, como eu acabei de mencionar e referenciar a aula anterior. Os comunistas afirmam que movimento é um modo de existência da matéria, mas eles não dizem nada, não falam nada, não tocam na questão de uma razão pela qual a matéria tem esse movimento de existência, ou perdão, esse modo de existência, o movimento, né? Ou sobre os tipos de movimento que ela executa, tal como a gente detalhou detalhada e pormenorizadamente na aula anterior, falando sobre os vários tipos de movimento circular, né, porque nem todos vão ser movimento circular literal, a gente já falou isso na aula anterior, né? Então, seguindo ali para a gente finalizar esse tema aí. Os comunistas simplesmente querem afirmar que as coisas se movem através da luta de opostos, e aí está a intenção oculta. O objetivo basicamente é promover um conflito social, né, fazer a mudança da sociedade através da luta de classes, uma revolução violenta, para criar o que eles chamam de ditadura do proletariado, né? Então essa é a verdadeira causa e o objetivo. Por conta disso, eles chegam ao extremo de negar a razão a priori na existência do universo. Nega tudo aquilo que a gente explicou e detalhou no estudo do primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, com o único objetivo, atender os seus anseios egoístas do estabelecimento de uma ditadura do proletariado, promover uma revolução violenta, tirar aqueles que são, aos olhos deles, expropriadores, exploradores, né, das classes subordinadas, as classes proletárias, o trabalhador. Enfim, né, a gente não vai se estender nessa discussão, a gente já fez essa discussão lá na aulinha quando falamos sobre dialética, né, quando a gente contrapôs a dialética a partir da ação origem, visão e união. Beleza? Vamos agora passar aí para a gente quase que encerrando aí o estudo do ser conectado sobre um outro aspecto importante no entendimento dos seres existentes que nós chamamos posição de existência. Ou melhor, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação define posição de existência. O que é isso? Vamos lá. Todo ser individual tem o seu próprio lugar para a existência. O lugar que um ser possui é chamado sua posição de existência no pensamento de unificação. A gente já falou alguma coisa sobre isso, aí fazendo cena dos próximos capítulos nas aulas anteriores, quando falamos sobre essa estrutura orgânica do universo, essa interconexão entre todos os seres existentes, mas a ordem, esse ordenamento de relacionamentos que permite a harmonia, o dar e receber, o movimento circular, até fazendo referência àquela característica que nós estudamos lá na Teoria da Imagem Original, quando falamos da ação dar e receber. Em Deus, nós falamos dessa natureza redonda, harmoniosa e suave do dar e receber, né? Da ação dar e receber. Então, basicamente, aí, só a título de menção aquilo que a gente já veio fazendo ali, alguns insights nas aulas anteriores, tá bom? Seguindo aí, quando dois indivíduos então se engajam em relacionamento de sujeito e objeto, ou seja, o relacionamento de dar e receber, há uma diferença entre posição de sujeito e posição de objeto. A gente também já fez aí, a priori, nas aulas anteriores, essa referência falando, né, as características, os atributos que definem a posição de sujeito e a posição de objeto, né? Então, não vamos também nos estender aqui, né? Então vamos falar aí sobre posição de existência, essa posição de existência a partir do ponto de vista do ser conectado. Um ser existe como um ser de verdade individual, estudamos longamente nas primeiras aulas desse capítulo 2, Ontologia, mas ao mesmo tempo, e essas são as aulas que nós estamos estudando agora, ele também é visto como um ser conectado. Beleza? Como um ser conectado, um ser está simultaneamente tanto na posição de objeto como também na posição de sujeito.
Parênteses aqui. Então a gente já mostrou que na interconexão entre todos os seres, seja da mesma espécie ou de espécies diferentes, né, abrangendo toda aquela classificação taxonômica que a gente tem que a ciência faz dos seres vivos, né, a gente vai observar essas posições de sujeito-objeto que vão mudar. Ele pode ser absolutamente sujeito a todo momento, em todas as relações, e é o perfil dele, pronto, acabou? Não. Isso varia de acordo com as relações e ele vai assumir papéis diferentes. Cada um dos seres existentes vai, em determinados momentos, estar na posição de objeto em relação a determinados seres, em relação a determinadas circunstâncias e situações específicas, e, por outro lado, esse mesmo ser pode estar assumindo, vai estar assumindo, né, em função de todos esses aspectos de funcionalidade e de relacionamento, a posição sujeito também, né? Beleza? Como resultado, então, inúmeros seres se tornam conectados para cima, para baixo, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, formando um sistema de posições, ou seja, um sistema ordenado. Até em aulas anteriores a gente trouxe um gráfico ali do livro Pensamento de Unificação, que mostra na dimensão humana essas 6 direções possíveis de relacionamento, mas que foi só uma exemplificação e que se aplica a todos os seres existentes. Beleza? Tal sistema de posições de sujeito e objeto é simplesmente um reflexo das posições de sujeito e objeto lá em Deus, na imagem original, as quais são projetadas, replicadas no mundo espacial tridimensional, no mundo de tempo e espaço em todos os seres existentes. Fiz esse ritmo pausado e mais esses comentários para dar tempo de você anotar esse grifo, porque ele é um resumo também das alegações, afirmações e argumentações que a gente está fazendo até esse momento. Beleza? Seguindo aí, ordem vertical e ordem horizontal. Eu não trouxe todo o texto, né? Eu não trouxe o texto todo do livro para não estender muito essa aula. Tem vários conceitos e explicações, mas basicamente ele traz ali um gráfico que a gente pode explicar essa questão que existe nesses relacionamentos quando falamos da posição de existência, as posições de sujeito-objeto. Basicamente essa ordem vai assumir essas duas dimensões. O livro vai detalhar isso lá depois. Eu sempre reitero, né, a importância de você ir lá estudar o livro, ler todo o conteúdo, se debruça sobre o livro e estuda lá, tá bom? Mas basicamente nesse gráfico você consegue visualizar aí. Vamos dar uma mostrada aí com o mouse aí para você visualizar. Então nós estamos falando de uma ordem vertical, por exemplo, aqui pegando os astros, os elementos celestes, para mostrar essa ordem vertical, aonde existe essa relação de verticalidade e de relacionamentos, aonde, por exemplo, a Lua, né? Deixa eu circundar aqui para você visualizar. A Lua vai estar girando ao redor da Terra, então num relacionamento de sujeito-objeto, já está pré-definido, já falamos isso detalhadamente na aula anterior, a posição central que o sujeito acaba assumindo e o objeto girando ao redor. Replicamos isso também lá nos elementos fundamentais, né, da matéria, como partículas, átomo, molécula, etc. Mas enfim, vamos usar aqui o gráfico usando os corpos celestes. Mas a Terra, que está para a Lua como sujeito, vai em relação ao Sol, porque a Terra vai estar girando ao redor do Sol, vai assumir então em relação ao Sol a posição objetiva, né, porque ele vai girar ao redor, e o Sol na posição central, na posição subjetiva, assume esse papel em relação a Terra como sujeito. E aí, sucessivamente, nessa ordem vertical, você segue visualizando aí, né? O Sol em relação ao centro da galáxia da mesma forma, e o centro galáctico em relação ao centro do universo. Esse ordenamento, o pensamento de unificação conceitua como uma ordem vertical. A ordem horizontal seria qual? Dentro do sistema solar, né, o nosso sistema, nós vamos observar que não só a Terra, nós temos vários outros planetas, Marte, Vênus, Terra, e assim sucessivamente, né, girando ao redor. Perdão, falei Marte ali não, é Mercúrio. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim sucessivamente os planetas do nosso sistema solar. Todos eles giram ao redor do mesmo centro. O centro de todos esses outros planetas é o Sol, todos eles giram com a sua órbita específica, com o seu tempo específico, com a sua distância específica e até com o seu plano específico, né, de órbita ao redor do Sol. Mas a gente observa que essa ordem é uma ordem horizontal. Essa exemplificação também vai acontecer no átomo, na molécula, na partícula, mas a gente observando na questão humana, e aí é o que é mais interessante, né, porque depois você pode aplicar isso em todos os outros seres da criação, tanto no reino vegetal como no reino animal, tá bom?
mas a ênfase aqui a gente vai fazer sobre os seres humanos. Nós vamos observar esse mesmo ordenamento, quando falamos de posição de existência na relação sujeito-objeto, a gente observa na existência humana, pegando a estrutura social elementar da existência humana, o relacionamento fundamental, que é o modelo familiar, e depois vai replicar e se expandir para os demais escopos da existência, mas basicamente a gente observa o mesmo ordenamento, né? Vamos ali. Os netos, né, em relação aos filhos, né, que são para eles pais, né, então seriam filhos. Os netos são filhos, né, em relação aos filhos aqui, que são os pais deles, e os filhos em relação aos seus pais, e os pais em relação aos avós, e os avós em relação aos bisavós. Esse ordenamento de sujeito e objeto assume uma posição vertical. Em contrapartida, na questão, por exemplo, da família, de forma geração temporal, né, que está no mesmo tempo e espaço. A gente fala que os demais filhos, né, de épocas diferentes, primeiro, segundo, terceiro, enfim, né, determinado logicamente pelo número de filhos dessa família, vai determinar uma ordem horizontal nesse relacionamento. Você pega esse modelo aí, replica, e o pensamento da unificação faz isso, tá? Eu não trouxe todo o conteúdo, aqui é só uma ideia geral para você graficamente visualizar o que o pensamento da unificação quer dizer quando ele está dizendo explanando, explicando sobre posição de existência, tendo esse ordenamento vertical e horizontal. Show de bola? É fundamental entender isso. Esse é um argumento que eu estou passando assim bem por cima, né? Não estou trazendo toda a conceituação, mas ele é muito importante, por isso eu peço. Depois você pega o livro, né? Estuda detalhadamente isso daí, porque eu tenho certeza, vou afirmar já de antemão que toda a sequência que nós vamos fazer nos estudos específicos aí do ser humano, a partir do estudo da teoria da natureza humana original e os demais capítulos que se sucedem, né, a gente vai voltar a tudo isso que a gente está falando, as questões de sujeito e objeto, ação dar e receber, base de 4 posições, todos os seus modelos, essa questão aí do ordenamento, as características e atributos de cada ser, sujeito e objeto, e também esse ordenamento de relacionamentos de sujeito e objeto na ordem vertical e horizontal. A gente vai voltar a isso para a gente entender como seria a sociedade ideal. Qual é a proposta, qual é a proposição do pensamento de unificação para que nós possamos, em todos os demais aspectos da existência humana, construir, edificar, estabelecer um mundo ideal, uma sociedade ideal. Beleza? Mas enfim, aqui é cena dos próximos capítulos, tá bom? E aí, para a gente finalizar esse item 2 aí do ser conectado, vamos falar brevemente sobre lei do universo. Esse é o último tópico aí desse item. A lei que governa o universo é chamada forma do céu. Esta lei se refere à harmoniosa ação de dar e receber entre sujeito e objeto. Parênteses aqui, entendeu por que eu fiz essa ênfase aí agora há pouco? Falando da importância, da relevância do estudo das posições sujeito-objeto, as suas qualidades, as suas atribuições, o dar e receber e realmente os ingredientes que compõem o dar e receber, como propósito comum, resultado compartilhado, né? Essas questões que a gente mencionou ali agora, né? Então, sobre a ordem vertical e a ordem horizontal, tudo isso vai formar o que a gente chama, que o pensamento de unificação define, como forma do céu. Seguindo ali, então esta lei universal, essa forma do céu, da ação dar e receber, tem as seguintes 7 características ou 7 princípios, que também a gente vai passar aqui de uma forma sucinta, até porque a gente já estudou isso de forma detalhada, é só para você pontuar, anota no seu caderno, tá com o caderno na mão, estou dando tempo, né? Se você ainda não pegou o seu caderno, pega o caderno, pega a caneta, dá um pause no vídeo, vai lá e pega para você anotar. Essas 7 características da forma do céu são fundamentais, a gente vai na sequência dos estudos que virão aí nos próximos capítulos, recorrer a isso a todo momento. Então é importante você ter isso anotadinho. Ou então vai ter que ficar toda hora voltando a esse vídeo aqui, a essa aulinha, para buscar essa conceituação, tá bom? Vamos lá. Primeiro item ele fala correlatividade. Novidade? Você já sabe, a gente já estudou isso daí. Todo ser não somente tem elementos correlativos de sujeito-objeto dentro de si mesmo, já falamos longamente sobre isso, mas também forma externamente relacionamentos correlativos de sujeito-objeto com outros seres. Sem essa correlatividade, nenhum ser pode existir ou se desenvolver. Ponto. Vamos se estender sobre isso? Não, a gente já falou longamente sobre isso, né? Já estudamos lá quando falamos sobre correlativos e opostos, e no livro também. Vai lá, pega o subitem, leia novamente se você ainda tem dúvida, né? Faça seus insights ali, os seus esclarecimentos. Segundo item,
intencionalidade e centralidade. Os elementos correlativos de sujeito e objeto sempre possuem um propósito comum e desempenham a ação dar e receber centrando nesse propósito. Percebe? É um propósito definido a priori que vai ser ponto de convergência e que vai realmente permitir que esse relacionamento entre esses elementos seja realmente dar e receber. Já falamos longamente sobre isso. Terceiro, ordem e posição. Todo ser tem a sua própria posição de existência na qual mantém determinada ordem, seja ela vertical ou horizontal. Acabamos de falar, está fresquinho na nossa mente, né? Tem dúvida ainda? Assiste de novo, debruce-se sobre o livro. Como eu falei, eu não trouxe toda a argumentação, mas o livro tem ali, e a minha reiteração é sempre essa. Vai no livro e estuda mais detalhadamente, tá bom? Quarto, a harmonia. A ação dar e receber entre sujeito e objeto é esférica e harmoniosa, sem qualquer oposição e luta no relacionamento, pois o amor de Deus está presente operando ali. Precisamos explicar? Falamos longamente sobre isso quando estudamos a ação dar e receber lá na teoria da imagem original, mostrando essa natureza harmoniosa, redonda e suave do dar e receber, e também já falamos sobre isso na própria estrutura ontológica, até usando exemplos do ser humano, né? Eu me lembro que na aula, numa das aulas anteriores, aí a gente usou inclusive o exemplo de homem e mulher. Foi exatamente falando sobre correlativos e opostos, né? Quando falamos sobre um dos ingredientes que é a harmonia. Já citamos isso lá. Vamos se estender aqui? Não, não, não. Quinto item, individualidade e conectividade. Ponto. É os dois itens que nós estamos estudando em ontologia. Falamos sobre ser de verdade individual, os atributos do ser individualmente falando, e depois a sua conectividade com todos os demais seres, né? O ser conectado. Então, todo ser é um ser de verdade individual e, ao mesmo tempo, existe como um ser conectado. Todo ser, enquanto mantém suas próprias características inerentes, ou seja, a individualidade, a sua imagem individual, falamos também sobre isso, né? Tem também determinados relacionamentos com outros seres e interage com eles. Já falamos sobre isso. Sexto, uma natureza mantenedora de identidade e uma natureza desenvolvedora. Temos aulas específicas falando sobre isso. Vai ali no canal, você vai ver o título, né, falando sobre base, 4 posições. Mantenedora de identidade interna, externa. Desenvolvedora interna, fizemos uma aula inteira sobre isso. Desenvolvedora externa, outra aula específica sobre isso. Não entendeu direitinho? Pode voltar lá tranquilamente e assistir de novo, tá bom? Mas é um conceito fundamental. Vamos ali o que ele fala sobre isso, de forma resumida, ele diz assim, ó: todo ser mantém sua própria essência imutável, natureza mantenedora de identidade, base de 4 posições, mantenedora de identidade, por toda a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, tem aspectos que mudam, que evoluem, que se desenvolvem, que se aprimoram, que se aperfeiçoam, né? Ou seja, a natureza desenvolvedora enquanto cresce e se desenvolve. E por fim, sétimo item, movimento circular. Também falamos longamente sobre isso, né? Está lá gravado nas aulas anteriores. Na ação dar e receber entre sujeito e objeto, o objeto gira ou revolve ao redor do sujeito e executa um movimento circular no tempo e espaço. Fisicamente, literalmente, quando falamos dos reinos do reino mineral, né? Falamos algumas exemplificações ali falando da estrutura elementar, partículas, átomos, moléculas, mas também falamos dos astros celestes, né? Dos corpos celestes, né? Os satélites, planetas, estrelas, galáxias, etc, etc, etc. Show de bola? Anotou? Eu falei muito rápido, mas pelo menos os itens, anota, porque são fundamentais. Essas características é um resumo, são resumo de tudo aquilo que a gente enfatizou na natureza do ser original, Deus, lá no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, e que replicamos. É lógico, o livro dá mais detalhes. Eu trouxe algumas coisas assim, bastante resumidas, né? Mas são muito importantes, porque nós vamos estudar e voltar e recorrer a essas características, muitas vezes nos capítulos que se sucedem na sequência. Toda a sequência do livro a partir daqui, quando entrarmos no capítulo 3, a sequência especificamente falando sobre a natureza humana original, capítulo 3, e os demais capítulos que se sucedem, que também vão sempre reportar algum aspecto da existência humana, a gente vai falar sobre teoria da arte, sobre axiologia, sobre teoria da educação, enfim, metodologia. Todos esses esquemas, todos esses aspectos, todas essas nuances se referem ao ser humano. Então é importantíssimo, né? Estou dando tempo para você copiar. Então são elementos muito importantes que a gente vai voltar a eles. Então é importante você
conceituar claramente. Se não entendeu, volte nessas aulinhas, assiste de novo, debruce-se sobre o livro e dedique um tempo ali, né, para fazer as suas reflexões, ler. Não tenha pressa de ler todo o conteúdo. Eu normalmente, quando faço a leitura, eu leio um parágrafo, leio um trecho, leio um tema e paro ali para fazer as minhas reflexões para poder realmente formar um processo de entendimento, né, de percepção, entendimento e racionalização. O processo cognitivo é assim, para a gente ter o entendimento tem que ser com calma, não precisa fazer correndo, não estamos aqui objetivando ler um livro de 400 páginas em uma semana. Não, a gente vai fazer com o tempo necessário para o entendimento pleno. Joinha? Copiou? Deu tempo? Vamos lá. Pode-se então dizer que a lei do universo é a obra do Logos, né? Logos é lei, mas ao mesmo tempo ele tem ou contém razão, baseado no coração. Falamos longamente sobre isso. Assim, por trás do Logos, há amor em funcionamento. É a força primeira, é o impulso emocional irreprimível de buscar alegria através de amar. A aulinha lá sobre coração. Em outras palavras, quando Deus criou o universo através do Logos, a motivação de sua criação era coração e amor. Portanto, o reverendo Sammy Amun declarou que no universo não há somente força física, mas mais importantemente, mais fundamentalmente, mais essencialmente, o universo possui como força motriz o poder do amor. Força do amor. No estudo do coração a gente já falou sobre isso, né? Amor não é emoção, não é uma emoção que surge e brota ali por circunstâncias, não. É uma coisa muito mais interna, né? Mas enfim, essa aula está gravada, assiste lá. Aplicada ao indivíduo humano, a lei do universo se manifesta como moralidade e aplicada à família se manifesta como ética. Beleza? Isso é fundamental. A gente inclusive vai fazer um capítulo inteiro sobre cada um desses temas, tá bom? Nós vamos falar sobre axiologia, vamos falar sobre ética, né? Nós temos um capítulo sobre a teoria da ética a partir da perspectiva do pensamento de unificação, mas a gente chega lá, tá bom? Vamos, né? Cada parte aí no seu momento. Assim, a lei do universo e as leis da moral e ética estão num relacionamento de correspondência. Uma sociedade, né, em todas as suas esferas, em todos os seus escopos, desde o mais elementar, a família, até o mundo inteiro, é a extensão desse modelo família. Deste modo, a ética social deve ser estabelecida em correspondência com essa forma do céu e as suas 7 características básicas que a gente referenciou aí anteriormente. Quando um ser individual viola a lei do universo, aí começam os problemas, né? Esse ser se torna incapaz de manter a sua própria existência. De fato, se um dos planetas do sistema solar fosse se desviar de sua órbita, não somente esse planeta seria incapaz de manter a sua própria existência, mas também grandes calamidades ocorreriam, né, no sistema solar, né? Da mesma forma, da mesma maneira, em uma família, em uma sociedade, em todos os escopos da sociedade humana, se as pessoas violam as leis éticas e as características básicas a gente acabou de mencionar. Você anotou aí, está anotado, né? Então é só olhar aí no seu caderninho e lembrar o que a gente acabou de mencionar. Isso somente pode dar surgimento a destruição, desordem, conflito, enfim. É aquilo que nós observamos cotidianamente na vida humana, na nossa sociedade, em todas as esferas. É isso aí, destruição, desordem, conflito, desarmonia, guerras, injustiças, enfim. Né? Apesar de todo o avanço da ciência, nós ainda nos deparamos com questões tão básicas, que são questões relacionais, problemas de relacionamento, né? Todos eles refletidos nos problemas que a gente vê cotidianamente. Né? Deste modo, a fim de ajudar uma sociedade confusa, a tarefa mais urgente que deve ser perseguida antes de qualquer outra coisa é restabelecer leis éticas. E é fundamental. Não é uma proposição que vem aleatoriamente a partir de um start que me deu aqui, ou alguém que de repente ficou horas e horas pensando ali, debruçado sobre a rocha, como aquela estátua do pensador, mas é resultado da aplicação de todos aqueles elementos que a gente estudou ali, entendendo e compreendendo a natureza, os atributos, a estrutura de Deus e aplicando e replicando no universo, observando o funcionamento perfeito, harmonioso, suave, redondo do universo, a gente tem que replicar isso na estrutura social. A família, que seria a célula fundamental, o modelo básico para todas as relações humanas, está com problema. Então a gente tem que observar ali, a partir de tudo aquilo que a gente já falou,
aplicar, né, observar, diagnosticar, aplicar e prescrever os remédios necessários para solucionar as mazelas que estão presentes e construir os modelos adequados de relacionamentos, que depois vão ser replicados, obviamente, em todos os escopos. Mas, enfim, é a minha reflexão aqui, tá bom? Contudo, então, teorias morais e éticas baseadas nas religiões tradicionais dos sistemas de pensamento não têm sido capazes e não têm se desenvolvido, não têm desenvolvido explicações, não têm sido capazes de apresentar explicações suficientemente lógicas, coerentes e principalmente pragmáticas. E por causa disso, elas não são persuasivas para as pessoas analíticas e racionais dos dias de hoje. Por isso é que a própria religião perdeu o seu poder de persuasão. As pessoas, e não só as religiões, as filosofias, os grandes pensadores que procuraram à sua maneira, né, na sua vertente, no seu modo de pensar, apresentar reflexões e soluções para os problemas da nossa sociedade real, problemas reais da nossa sociedade atual, mas que não são pragmáticos. A gente não tem conseguido atingir os objetivos que a gente gostaria, que a gente almeja. Este é o motivo pelo qual essas leis são todas negligenciadas atualmente, né? O mundo tem basicamente negligenciado, e a religião perdeu, como eu mencionei ali, o seu poder de persuasão. Principalmente porque ele não define mais valores, a gente não tem padrão de valor. Nós vivemos num momento onde a nossa sociedade vive uma confusão de valores, né? Em contraste, no pensamento de unificação, nós estamos fornecendo uma base clara, lógica, para que as leis morais e éticas possam ser fortalecidas com o entendimento que as leis morais e éticas correspondem, né, às leis do universo, e a gente mencionou as 7 características que são fundamentais para a formulação do que a gente vai, na sequência, estudar como leis morais e éticas. Beleza? Assim, o pensamento de unificação é capaz de fornecer uma firme base para a prática de moralidade e ética. Esse ponto será explicado em detalhes nos capítulos sobre axiologia e ética. Então aqui já é cena dos próximos capítulos, né? Criando ali na sua mente ali a ansiedade e o desejo de chegar logo. Você pode pegar o livro e folhear e já ir até lá. Mas eu sugiro que a gente faça esse estudo, né, da forma como a gente está fazendo, com calma. Essas aulinhas a gente está tentando elaborar sempre com esse objetivo, né, de fazer a facilitação, ser um facilitador para que quando você se debruce sobre o livro, você consiga ter mais familiaridade e entender a lógica, a metodologia que o livro aplica nas suas análises, reflexões e proposições. Beleza? E aí, por fim, a gente encerra então esse capítulo, né, ontologia, finalizamos aí o estudo do ser de verdade individual e o ser conectado, todos os aspectos relacionados tanto aos atributos do ser, quanto também à sua estrutura, os seus relacionamentos, né, fizemos isso de uma forma bastante detalhada, né, se a gente for analisar, assista as aulas aí se você não assistiu, se assistiu ficou dúvidas, assista de novo, para colocar de forma bem prática como funciona no universo. Mas agora vem um capítulo muito interessante, né, um capítulo que eu particularmente aprecio bastante, o capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original. Esse capítulo vai tratar especificamente, à luz de tudo aquilo que a gente já analisou no capítulo 1, Teoria da Imagem Original, tanto atributos como a estrutura de Deus, e aí na ontologia, todos esses aspectos que nós analisamos, dando mais ênfase nos seres da criação, deixando o homem um pouquinho apartado momentaneamente, né, com relação ao ser de verdade individual e o ser conectado. Mas enfim, isso são só cena dos próximos capítulos. Então fica o nosso compromisso. Na próxima aula a gente já começa então o estudo do capítulo 3, Teoria da Natureza Humana Original. Show de bola? Obrigado aí pela sua atenção. Fica feito o nosso compromisso. Nos vemos na próxima aula então. Até mais. Tchau, tchau.